Voltamos ao nosso estudo da Bíblia. Nós utilizamos este guia Fazendo Amigos para Deus. Estamos na lição número 5, Capacitação do Espírito para Testemunhar. Vimos que temos o dever de testemunhar, já vimos como que pessoas dos dias de Jesus, do início da igreja cristã, como eles testemunhavam, e agora nós vamos ver como nós podemos testemunhar e devemos utilizar a nossa força, a nossa sabedoria, a nossa esperteza, ou é o Espírito que nos capacita? Então, este aqui é o tema da lição. Nós devemos testemunhar e vamos ver como o Espírito nos prepara, nos transforma, nos motiva, nos direciona, nos conduz, de modo que o nosso testemunho seja eficiente e eficaz. Aqui, na parte de sábado, a lição diz que os primeiros cristãos alvoroçaram o mundo. Como que eles o fizeram? Eram pessoas tão simples, tão pobres. Alguns, a maioria dos apóstolos, eram pescadores e letrados. Mas aqui diz que foi pregado o evangelho do reino, a toda criatura debaixo do céu. Isso está lá em Colossenses 1:23. Como que eles conseguiram pregar o evangelho ao mundo da época, quando a notícia mais rápida ia de navio ou a cavalo? Não havia internet, não havia televisão, não havia meios de comunicação em massa, mas eles alcançaram o mundo da época por meio da capacitação do Espírito Santo. Este foi o segredo. E precisamos entender como o Espírito age na igreja, como ele pode agir na minha vida e na vida das pessoas para as quais eu pretendo testemunhar. E agora vamos para a parte de domingo, onde Jesus faz a promessa do Espírito Santo. Tudo começa aqui. Ninguém entendia muito bem o que era o Espírito Santo, Havia o Deus no Antigo Testamento, Deus Pai, e aí Jesus vem revelar o caráter de Deus. E agora Jesus diz, mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, a terceira pessoa da divindade. Vejamos aqui João, capítulo 15, verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, Jesus haveria de enviar um Consolador para estar com os discípulos. Agora, em João capítulo 16, verso 8, diz qual seria a obra desse Consolador. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo viria para emocionar as pessoas, para fazer todo mundo chorar, para empolgar, para fazer as pessoas pular, para fazer as pessoas caírem. Não. O Espírito Santo viria para consolar, para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então veja bem, o Espírito Santo trabalha na nossa consciência para nos convencer de que há algo errado em nossa vida, de que agimos mal e de que estamos contrários à lei de Deus. Então você cometeu pecado, o Espírito Santo está trabalhando para trazer você em harmonia com a lei e, em primeiro lugar, ele precisa dizer que você está em desarmonia. Depois, o Espírito Santo convence você da justiça. Ele diz, olha, você pecou, qual que seria o correto? O que você deve fazer? O que se espera do cristão? O que se espera do homem? O que Deus espera do homem? Como agradar a Deus? E ele diz também, convence do juízo. Haverá um acerto de contas. Você pecou, mas existe justiça em Cristo. E depois existe santificação em Cristo. Agora, haverá um juízo. Quem praticou o bem, para a vida eterna. Aqueles que praticaram o mal, para o lago de fogo. Então, é a obra do Espírito Santo. E testemunhar é simplesmente cooperar com o Espírito Santo para glorificar a Jesus. O Espírito Santo impressiona o coração das pessoas para gerar um sentimento de alienação de Deus e a necessidade do arrependimento. Então nós cooperamos
pedindo, que estudamos semana passada, oração intercessória, pedindo o Espírito Santo na vida dos outros. Nós pedimos para que o Espírito Santo perdoe, para que ele abra o coração das pessoas e ele começa a obra de convencer do pecado, da justiça e do juízo. E nós também devemos cooperar sendo agentes de Deus para falar com aquela pessoa, para trazer uma mensagem, para confortar aquela pessoa, assim como o Espírito Santo nos conforta. Então Jesus promete o Espírito Santo. Olha, haverá o Espírito Santo e a obra da igreja precisa ser feita com o Espírito Santo. Isso aqui é a parte de domingo. Agora, segunda, terça, quarta e quinta será um desdobramento disso aqui. Nós vamos ver como é que o Espírito Santo, prometido por Jesus, olha, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. A obra há de ser feita juntamente com o Espírito Santo. E agora nós vamos estudar o como que isso acontece. Segunda-feira, uma igreja capacitada. E ele diz que o livro dos Atos também é chamado de os Atos do Espírito Santo, e não apenas os Atos dos Apóstolos, porque os apóstolos fizeram aquilo porque estavam cheios do Espírito. Aí vejamos lá, Atos 2:41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Aí o próximo texto, ele está em Atos capítulo 4, verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000 conversos. Primeiro 3.000 e agora mais 2.000 pessoas. Verso Atos 4, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Você veja aqui nestes textos que o Espírito Santo, quando possui os cristãos, o número de conversos na igreja aumenta e os discípulos registraram esse número. Agora, é necessário entender que essas pessoas eram fruto do trabalho de Jesus. Jesus plantou, mas os discípulos colheram. Aquelas pessoas já tiveram o ensino, o contato com a doutrina, o trabalho de 3 anos e meio de Jesus. E agora os discípulos com intrepidez anunciam a palavra de Deus e o coração daqueles homens diante do Cristo crucificado tremeu e eles se converteram. E nós temos também em Atos capítulo 16, verso 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e aumentavam em número dia a dia. E a lição traz o comentário seguinte: a contabilização dos batismos é um princípio bíblico. Nós podemos contabilizar os batismos e não apenas isso. Estatísticas para saber a saúde espiritual da igreja, para saber os rumos, se o trabalho missionário está sendo praticado, se ele não está sendo praticado. Se uma igreja que não cresce, ela deve estar sem o poder do Espírito Santo, porque o poder do Espírito Santo faz a igreja crescer. Agora, muito cuidado, eu não vejo aqui os discípulos colocando as metas. Hoje temos que batizar 3.000 pessoas. E aí Pedro, falando assim, olha, André, já deu 3.000, Pedro, faz mais um apelo, prega um pouquinho mais, porque está faltando 50 pessoas ainda a aceitar o convite. E Pedro, tem alguém, mais alguém, e aí ninguém levanta, aí Pedro insiste de novo, e aí mais 25 levantam. Não, nós não vemos isso aqui. Nós vemos que eles trabalharam, eles oraram, tremeu o lugar, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles pregaram. Resultado da pregação e do testemunho, pessoas se converteram. Então, o foco deles não era o alvo de batismo. O foco deles era a oração e estar cheio do Espírito Santo. Uma vez que eles estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam praticando os frutos, ou o fruto do Espírito, eles pregaram. Automaticamente vieram as conversões. Por isso, os nossos alvos devem ser alvos de oração, alvos de estudo da Bíblia, alvos de visitas, alvos de explicação da Bíblia para as pessoas, alvos de contatos missionários. E o batismo, ele é uma consequência. Devemos contabilizar e avaliar. A igreja que não está crescendo, há algum problema ali, tudo bem? Mas não devemos focar nos números de batismo, mas sim no preparo para que esses números possam vir. O foco da igreja do Novo Testamento era a missão.
Como podemos assegurar que a missão esteja no centro de tudo o que fazemos? Aí você pensa, temos que levar Jesus às outras pessoas. Mas a tônica da igreja capacitada da parte de segunda-feira é que ninguém pode dar aquilo que ele não tem. Você precisa de Jesus na sua vida. Para que a igreja seja capacitada, não são apenas treinamentos, vigílias, programas. Isso é importante o treinamento. Agora, se não existir Espírito Santo, se não existir Jesus, se não existir um poder na vida daquela pessoa, todo o treinamento será inútil e em vão. Então, qual é o nosso problema? Como nós vamos pensar na missão? Como vamos resolver os problemas da igreja? Nós não vamos prosperar se não tivermos Jesus. Esse é o pronto. Não é mais vigílias, não é mais programas, não é mais isso, não é mais ensaio, não é mais treinamento. Não. É que os cristãos precisam buscar o Espírito Santo pelas manhãs e antes de dormir. Ler a Bíblia, estudar a lição, fazer a sua devoção, orar. Esse é o segredo. Nós perdemos o Espírito Santo porque não temos essa parte. E aí tentamos suplantar, preencher com outras coisas. Mas quem capacita a igreja é o Espírito Santo. E se nós quisermos estes resultados, precisamos buscar e praticar as mesmas obras dos apóstolos. Precisamos nos encher de Cristo e do Espírito. Agora, o Espírito Santo e o testemunho. Leia aqui, Atos 7:55. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Depois, Atos 8:29. O Espírito falou a Filipe. Depois, Atos 11:15. Caiu o Espírito Santo sobre as pessoas da igreja. E Pedro, que estava vendo aquilo, falou, olha, era um sinal. E agora temos Atos 16:6-10. Impediu Paulo de pregar em um determinado lugar. E agora, Atos 15, o Espírito Santo ajudou na decisão da igreja no concílio de Jerusalém, onde havia o problema sobre a circuncisão. Haviam cristãos judaizantes que diziam, se vocês não se circuncidarem, vocês não serão salvos. E aí tem que circuncidar ou não tem que circuncidar? Há uma continuidade da circuncisão ou ela foi descontinuada? O Espírito Santo que ajudou. Então nós vemos que o Espírito Santo orienta, o Espírito Santo refreia. Não vai ali. Hoje não. O Espírito Santo, ele vem sobre a igreja para abrir o coração das pessoas. O Espírito Santo ajuda uma mesa administrativa, uma comissão de igreja a resolver os seus problemas. Então, o Espírito Santo atuou na igreja do Novo Testamento e está atuando na vida da igreja hoje. Quais escolhas nossas o habilitarão a atuar em nós e por meio de nós? É o que eu falei na lição de segunda. Oração e leitura da palavra de Deus. Você pode fazer tudo. Se você não fizer isso, não vai ter fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, foco no relacionamento com Deus. Primeiro lugar, buscai a Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quarta-feira, o Espírito Santo, a palavra e o testemunho. Qual é o resultado quando as pessoas recebem o Espírito Santo? Eu gosto muito de um princípio de didática que se chama contrastes. A didática por contraste. Então, eu vou contrastar aqui o que não é, para a gente delimitar o que é. O Espírito Santo, ele traz novas revelações? Ele traz. O Espírito Santo, ele pode trazer o dom de profecia. O dom de profecia existiu mesmo depois dos dias dos apóstolos. Agora, eu quero dizer aqui aquela revelação. Eu tive um sonho. Você está na rodoviária, alguém fala, olha, eu tive uma revelação que você vai ficar muito rico, ou eu tive uma revelação que alguém na sua família vai morrer, eu tive uma revelação que você tem que viajar para o São Paulo e você vai encontrar emprego em São Paulo, né? Será que o Espírito Santo, ele traz esse tipo de revelação? Você está ali no culto e a pessoa tem uma revelação, ela levanta e fala a revelação? Será que o Espírito Santo, ele vai trazer o dom de línguas? Realmente, o dom de línguas é um dom do Espírito Santo. Mas eu digo do fenômeno moderno da glossalalia, né? As igrejas que têm a prática de falar em língua durante o culto. Será que o resultado aqui do Espírito Santo são pessoas caindo, pessoas pulando, pessoas se emocionando? Eu quero ler uma sequência de textos com vocês que a lição traz na pergunta 4. Atos 4, 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, ouviram o quê? A explicação das Escrituras. Quais Escrituras? Antigo Testamento.
Aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. 4:31. Todos eles orando, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam o quê? A palavra de Deus. Eles não pegavam paletó e batiam assim, todo mundo caía, todo mundo caía na igreja, né? As pessoas começam a pular freneticamente, né? Como se tivessem o Espírito Santo. Não, é a pregação da palavra, é o culto racional. É o Espírito Santo que, por meio da palavra, por meio das histórias da Bíblia, criam em você narrativas e você fica pensando nessas narrativas e essas narrativas das histórias bíblicas vão criar a sua imaginação, vão moldar a maneira que você enxerga o mundo e a maneira que você enxerga Deus, porque a Bíblia é a história de Deus contada por meio da história dos homens. Então, eles pregaram a palavra. Vamos mais aqui, Atos 8, verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Atos 13, 48. Então essas são as provas bíblicas de que o Espírito Santo valoriza as palavras da Escritura que ele já inspirou em outro momento. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor que lhes havia sido apresentada, né? E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Atos 18, 24 e 25. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Então, o Espírito Santo inspirou as Escrituras e essa Escritura é o instrumento por meio do qual transforma a vida. Então, você se enche do Espírito Santo para entender, para interpretar, estudamos isso no trimestre passado, e agora você vai testemunhar como? Contando uma história da Bíblia. Às vezes eu já dei carona para as pessoas, eu penso, Senhor, como que eu vou testemunhar para essa pessoa? Senhor, eu sou, por incrível que pareça, irmãos, eu sou um pouco assim envergonhado, tímido de entrar em assuntos da vida da pessoa. É como se eu estivesse entrando na intimidade da pessoa, né? Você deve fazer isso, você não deve fazer isso, olha, você tem que guardar os mandamentos. E eu, Senhor, como que eu faço, como que eu testemunho? Eu não sei. E aí Deus começou a colocar no meu coração para que eu contasse uma história. Eu falei, olha, você está muito triste, mas eu queria te contar a história de José. Você conhece a história de José? Não. Olha, José era filho de uma família rica e ele depois tinha muitos problemas nessa família com os irmãos. E a pessoa vai se identificando que as pessoas têm problema na família. E aí os irmãos dele venderam ele como escravo. E ele decidiu, eu vou ser o melhor escravo. Mas depois ele foi traído ali também e foi lançado na prisão. Ele falou, eu vou ser o melhor carcereiro. E depois esqueceram ele na prisão. Mas um dia Deus honrou José. E eu vou contando assim as histórias. E aí das histórias eu falo, olha, né, talvez Deus tenha um plano para você. Leia a Bíblia, aí eu conto a história de Jacó, a história de Abraão. E é uma maneira menos, pelo menos como eu me sinto, menos intrusiva de sentar no avião, em um ônibus, em um ponto de ônibus, em algum lugar onde você tem contato com as pessoas e você testemunha sem, de certa forma, entrar ali na vida da pessoa. Tem algumas pessoas têm o dom, eles conseguem dar aquela palavra, mas Deus colocou no meu coração de contar histórias da Bíblia e ali por meio das histórias você dá conselhos sem parecer muito intrusivo na vida das pessoas. Então sempre é a palavra. O Espírito Santo inspirou aquelas histórias, elas estão escritas daquele jeito, com aqueles detalhes, porque aquelas histórias têm poder transformador, elas vão moldar a nossa imaginação. E cuidado com as histórias que você está pondo na mente. Pese aí, o que você está pondo na sua mente? Histórias bíblicas ou histórias não inspiradas de Hollywood? Aqui em 2 Pedro 1,21, diz que o Espírito Santo, né, não houve profecia que não fosse motivada por Deus, e homens santos escreveram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou essas palavras e ele nos ilumina para decodificar e explicar essas palavras a quem precisa. O poder está na Bíblia, não na especulação humana. O poder está na Bíblia, não na sabedoria humana. Uma só sentença das Escrituras é mais poderosa do que 10.000 ideias ou argumentos de homens. Vamos aqui para a parte de quinta-feira, o poder transformador do Espírito Santo.
A pergunta 6 nos pede para ler Atos, capítulo 16, e eu vou ler a partir do verso 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Veja bem, quem abriu o coração de Lídia foi o Senhor. Às vezes, é costume de alguns, dando estudo bíblico ou numa campanha de evangelismo, fazer medo para que o fulano de tal ou a Dona Maria, o seu José, eles aceitem o convite. Porque não estão aceitando por bem, vamos ali falar que o diabo está perto da sua casa e se ele não aceitar, é que o convite, a casa dele ficará em trevas e aquele que não aceita Jesus será lançado ao diabo, será lançado no lago de fogo. E às vezes a pessoa pode até aceitar esse convite, se batizar, mas o fator foi o medo. Agora, quem abre o coração é o Espírito Santo, quem abre o coração é Deus. E Deus abriu o coração de Lídia e ela foi batizada, e ela e toda a sua casa, e rogou: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Julgai se eu sou fiel ao Senhor. Ou seja, houve uma transformação na vida daquela mulher. Ela já não praticava as coisas que ela praticava antes. Ela vivia de uma nova maneira. Era uma mulher rica, uma empresária no ramo de púrpura, que era algo difícil, muito procurado naquela época. E nós temos também aqui no mesmo capítulo o carcereiro, verso 23, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, o carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. O que Paulo e Silas fizeram? Reclamaram, murmuraram, falaram mal daquele carcereiro. Eles cantaram. Diz aqui, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Com os pés no tronco, com as costas esfoladas, cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. E quem também escutava? O carcereiro. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. E o carcereiro desperta do sono e vê que todos haviam fugido. Ele pensa, né? Ele fala: vou me matar porque meus superiores não aceitarão que eu tenha deixado estes presos fugir. E então Paulo e Silas disseram: não faças isto, estamos todos aqui. E aqui, verso 30, depois trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Ele foi constrangido por causa do testemunho de Paulo e Silas, porque ele ouviu as orações e os louvores. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma noite, na hora, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Querido amigo, o Espírito Santo, ele não reconhece barreiras, não reconhece classes sociais, não reconhece cor da pele. Pode ser uma pessoa rica ou pobre, negro, branco ou amarelo, estrangeiro ou nacional. Temos aqui Dionísio, o Areopagita, ele era algum juiz ali do Areópago, tomava decisões importantes em Atenas. Crispo, chefe da sinagoga judaica em Atos, capítulo 18. Meu querido amigo, o Espírito Santo pode fazer uma obra de transformação enorme se ele tocar as pessoas. E nós precisamos orar para que ele toque as pessoas para as quais nós pretendemos testemunhar. Mas quem sabe nós corremos um risco. Há um grande problema atualmente que as pessoas esperam, elas oram para que o Espírito Santo toque os outros, mas elas mesmas não estão sendo tocadas pelo Espírito. E você e eu, e ninguém pode dar aquilo que não tem. Se nós não estamos cheios do Espírito, como nós podemos testemunhar e fazer o trabalho? Se quem capacita é o Espírito. As pessoas hoje, o mundo cristão, deseja, procura os poderes do Espírito,
mas não quer manifestar o fruto do Espírito. Lá em Gálatas, capítulo 5, nós temos a lista dos frutos do Espírito, mas nós também temos os frutos ou as obras da carne. E as pessoas querem, ao mesmo tempo, ter o poder do Espírito, enquanto estão manifestando as obras da carne. Acompanhe comigo, Gálatas capítulo 5, verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, imaginar pensamentos sexuais impuros, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aqueles que praticam as obras da carne não terão lugar no céu. Meu amigo, se você está praticando as obras da carne, não há esperança para dizer, esse é o nosso Senhor a quem aguardávamos. Não há esperança aqui na volta de Jesus, porque se estamos praticando as obras da carne, seremos condenados. Tiago, mas como as obras da carne, né, temos essa natureza pecaminosa? Mas veja que a promessa do Espírito Santo, Jesus falou que enviaria o Consolador. Veja que no verso 16 do capítulo 5 de Gálatas, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É a Bíblia. Se está satisfazendo as concupiscências da carne, então não está andando no Espírito. Porque quando anda no Espírito, não pratica as obras da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. São opostos entre si, para que não façais porventura o que seja o vosso querer. Querido amigo, nós precisamos não apenas pedir pelo poder do Espírito Santo, mas precisamos manifestar o fruto do Espírito. Não são os frutos e cada um tem um fruto, não, é um fruto só e você precisa ter todos os gomos deste fruto. Verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Crucificaram a carne com as suas paixões, com as suas concupiscências. As obras da carne do cristão devem ficar cravadas na cruz, porque a vida desse crente não é mais a sua vida anterior, porque ele morreu na cruz. E agora, diz Paulo, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida cheia do Espírito é a vida de imitação de Cristo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se você quer possuir o poder do Espírito Santo, poder para curar, poder para falar outras novas línguas, poder para testemunhar, poder para pregar, então você precisa, primeiramente, buscar o Espírito para manifestar em você o fruto do Espírito. E depois que você abandonar as obras da carne por causa da obra do Espírito Santo dentro de você, você então vai praticar as obras do Espírito, você vai manifestar o fruto do Espírito e você vai ser um conduto eficaz para testemunhar às outras pessoas. Meu querido amigo, nós precisamos pedir a porção do Espírito que Pedro possuía. Nós podemos requerer o Espírito de Paulo, o Espírito de Elias e, como Eliseu, devemos pedir porção dobrada do Espírito. Que essa seja a minha e a sua oração.